irmãos, graça, misericórdia e paz. Para nós é um privilégio, uma honra estar aqui. Pensei que era outra pessoa que ia pregar com esta apresentação. Eu digo, puxa, mas eu vim para pregar e os irmãos estão falando de outra pessoa. Mas de qualquer forma, eu sou grato a Deus porque a sua graça é melhor do que a vida. Não só é um templo bonito, uma casa de oração maravilhosa, mas é um povo lutador, batalhador. Hoje nós estivemos na Pintacilgo. Se eu esquecer o CEP, aqui um momento para o registro, vou fazer uma pose, e aí os irmãos vão me perdoar, porque... Então, queridos, estivemos ali naquela encruzilhada e ministrando a palavra através de faixa, através da água que descedenta, através de textos. Uma igreja maravilhosa com os nossos pastores, reverendo Diogo, reverendo Romeu, e assim muitos irmãos e irmãs, e quero louvar a Deus pela preciosa vida desta igreja que celebra 35 anos aos pés do Senhor. Como disse o nosso pastor, reverendo Diogo, nós vamos, com a graça de Deus e a anuência dos irmãos, tecer alguns comentários, porque é a epístola que mais abrange e alcança a profundidade da exposição do Evangelho de Deus, dizem os especialistas. De modo que eu gostaria de fazer alguns destaques nesta primeira parte, os 11 primeiros capítulos, e no segundo momento desta noite, na parte B, dos capítulos 12 ao 16. Como disse o texto, dizem os estudiosos que trata sobre o Evangelho de Deus. E evidentemente que 11 capítulos, eu pretendo usar cerca de 40 minutos em cada um destes momentos. Não seria possível um estudo exaustivo, mas eu creio que os irmãos já têm sido bastante edificados através de outros momentos, não é? Este poema musicalizado que entoamos ao Senhor retrata bem o espírito do texto da epístola de Paulo aos Romanos. De sorte que vamos fazer alguns destaques no primeiro capítulo em termos introdutórios. Nós temos no primeiro verso o texto que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. De modo que esta expressão Evangelho de Deus, ela é recorrente nos primeiros versículos do capítulo 1 da epístola em apreço. E assim vamos pensar alguns termos que podem então aprofundar, elucidar o conteúdo desta epístola. Paulo se apresenta como servo. Os irmãos conhecem bem esta expressão em termos do grego koiné. Servo aqui é a tradução para doulos. É interessante porque eu não sou jurista, mas tive o privilégio de trabalhar 2 anos e meio no TRT da 6ª Região, que na época envolvia inclusive o estado do Rio Grande do Norte, não é? Há décadas atrás. E de fato o servo aqui é aquele servo que teve a orelha furada com expressão do seu apego amoroso ao resgatador. Quando o servo ele era comprado pelo seu senhor, ele ficava na total dependência, diferente, por exemplo, das relações trabalhistas que nós temos regidas pela CLT. Então nós não temos aqui a possibilidade de um servo, nesta concepção paulina, estar atrelado a um sistema legislativo trabalhista que lhe concede direitos. Na realidade, não há esta associação. Não se aqui cobraria no futuro um adicional noturno, horas extras, ou mesmo a necessidade de uma perícia para que pudesse ser estabelecido algum direito. Na realidade,
permitam-me a ideia de que o termo pobre associa-se ao termo servo neste contexto de doulos, porque há dois termos para pobre. Aqui eu me reporto a uma ideia paralela em Mateus, capítulo de número 5, quando o Senhor Jesus expõe as bem-aventuranças. E é interessante, amados, porque naquele texto ele puxa a ideia que nós colocaríamos na língua portuguesa como sendo o predicativo, o complemento de um verbo de ligação para o início da oração, como um recurso enfático, ou seja, bem-aventurados são, a ideia está subentendida no texto de Mateus 5, verso 3, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, deles e não de outros é o reino dos céus. E este termo pobre em Mateus 5, verso 3, coincide com a ideia de doulos em Romanos capítulo 1, porque pobre ali é ptorros e não penia. Penia é uma pessoa que é pobre como eu, que lá em São Paulo usa o bilhete único. Ou seja, com os meus 69 anos, e ninguém me dá 69, todo mundo pensa que já tem 89, mas tenho apenas 69, me dá o direito de passar pela catraca sem precisar pagar absolutamente nada. De modo que um pobre, assim como eu, que não tenho carro, às vezes dando aula, eu digo para os meninos: olha, vocês não fiquem com muita raiva de mim, nem pensando em riscar meu carro, porque eu ando de busão, então vão criar um problema lá para o SP Trans. De modo que é um pobre que se transporta, mas que não tem recursos muitos avantajados neste contexto terreno. Não é esta a ideia de Mateus 5, verso 3, mas é ptorros, ou seja, é mendigo, é a pessoa que não tem recurso nenhum, é aquela figura do publicano que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. É a pessoa que sabe que a eleição é pura graça de Deus, que as nossas justiças são como trapos da imundícia, da planta do pé até o alto da cabeça é uma chaga só, feridas, purulentas, não espremidas com óleo. É a graça de Deus que nos permite estar plantado na casa do Senhor, e na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, nele não há injustiça. Então, Paulo se considerava assim, alguém que não tinha direitos, mas que por amor tinha o coração perfurado pela graça de Deus, porque o amor de Cristo nos constrange e nós nos apegamos a Ele com amor, e isso faz toda a diferença na vida de um pecador alcançado pela graça. Paulo se apresenta como tal, ele é um doulos. Ele não é alguém que tenha o que oferecer ao Senhor ou requerer do Senhor, mas é alguém que foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele diz, chamado para ser apóstolo. E mais uma vez, eu peço a misericórdia dos irmãos para fazer uma reflexão que está em qualquer livrinho aí de teologia exegética. Isso não é particularidade ou peculiaridade minha, não é qualquer informação técnica, até nos aplicativos dos nossos dias é possível encontrar. Nós temos aqui mais um dos muitos termos compostos no Novo Testamento, composto de dois elementos. O primeiro deles é uma preposição, apó, que significa de, partindo de. Como o nome mesmo já sugere, é um acólito que se prepõe, que se posiciona antes de, associado a uma raiz verbal estelo, ou seja, etimologicamente, apóstolo é alguém que é enviado, estelo significa mandar enviar, é alguém que foi enviado a partir de, ou seja, nenhum ser humano deve se apropriar deste chamado divino,
O texto diz em o Novo Testamento, em vários passos bíblicos, que assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio. Então há uma autoridade superior, suprema, que nos comissiona, que nos envia. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Pirangi não é uma igreja apostólica, simplesmente porque está fundamentada na doutrina dos apóstolos, mas porque foi enviada à semelhança dos apóstolos, para com pés formosos que tem, anunciar a boa nova. Então, queridos, Deus nos deu, conforme o texto de Isaías, língua de erudito para dar boa palavra ao cansado. Se a erudição, se a teologia, se o conhecimento não encoraja, não anima, não desperta, é um conhecimento estéril, morto e que condena no lugar de salvar e restaurar. O termo apóstolo, portanto, pressupõe uma autoridade que nos enviou, que nos comissionou. Por isso que Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto. Ou seja, aqui nós temos uma conclusiva. Por conseguinte, desta maneira, visto que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, nós somos comissionados por aquele que tem plena autoridade para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. De modo que duas marcas que devem caracterizar não só a igreja evangélica brasileira, mas a igreja presbiteriana do Pirangi, e tem sido assim ao longo destes 35 anos, a consciência de que foi resgatado pela graça, que é propriedade exclusiva de Deus, e em segundo lugar, a missão, o privilégio de anunciar o evangelho de Deus. E Paulo diz: separado para o evangelho de Deus. Mas então, o que é ou quem é o evangelho de Deus? O que significa esta expressão, evangelho de Deus? E o texto elucida: o qual, o evangelho, foi por Deus outrora. Esta expressão outrora e agora, elas são características da teologia dos escritos paulinos. Outrora erais trevas, agora, porém, sois luz do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus por isso e glória a Deus pela água de coco. Ótimo, água de coco é muito bom, irmãos. E aqui, pela graça, ainda é melhor. Licença, irmãos. No púlpito, né? Obrigado, irmãos. Então, evangelho, que significa? O qual foi por Deus outrora. É interessante, vejam, queridos, a inspiração verbal e plenária das Escrituras, porque há uma simetria. O início da epístola de Paulo aos Romanos é semelhante ao seu final. As considerações iniciais são semelhantes, parecidas às considerações finais. Se não, vejamos no capítulo 16, quando Paulo, verso 25, assim registra: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, 16, 25, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Desde toda a eternidade já existiu o evangelho no coração de Deus. Deus não faz nada de última hora. Deus faz de acordo com seus decretos eternos. E diz aqui o texto: e que agora, verso 26, lembram que o termo usado no início foi outrora, outrora. Aqui diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Intermédio dos seus profetas, o maior de todos os profetas depois de Jesus, porque diz o texto de Deuteronômio que Jesus seria semelhante a Moisés.
E Moisés registra no 3º capítulo, verso 15, os irmãos conhecem o proto-evangelho, quando diz o Senhor para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o seu descendente, ou o descendente singular da mulher, que nasceu apenas da mulher. Eis que o Senhor mesmo vos dará sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, porque é Deus conosco. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu posso ouvir um glória dessa igreja presbiteriana amada e querida? Glória a Deus, aleluia. Se nós estivéssemos no campo do ABC, estaríamos vibrando com o ABC, não é? Aqui nós estamos no campo do Alfa e do Ômega. Por isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Sagradas escrituras. Romanos registra: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que por meio da consolação e da edificação do texto das escrituras tenhamos esperança. E no final nós encontramos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas: seja Deus verdadeiro, diz o texto de Romanos, e todo homem mentiroso. O que está escrito foi escrito para nossa edificação, e devemos nos ater ao texto escriturístico, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Veja que o propósito do Evangelho é a obediência por fé, como muito bem colocou o poeta deste hino primeiro, que é filho do nosso querido reverendo Diogo, o Diego. Então, amados, o texto diz exatamente isto, que o justo viverá da fé. E a primeira menção que temos no 1º capítulo, como veremos na sequência, quem sabe amanhã à noite, com a graça de Deus, é esta expressão: porque está escrito, o justo viverá da fé. De modo que o Evangelho foi profeticamente anunciado, o Evangelho foi devidamente registrado e precisa ser declarado com a autoridade daquele que diz: assim diz o Senhor, para a obediência por fé. O verso número 5 do 1º capítulo diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. O termo obedecer, ripacuo, ou obediência, ripacoe, mais um termo composto, e ripó é sob, embaixo de, diferente de riper, que é sobre, hiper, bom preço, hiper, Carrefour, hiper, nordestão, hiper nordestão, não é? Então, queridos, hiper, mas aqui é ripó, é sob, é o antônimo, sob, embaixo de. Então, obedecer é estar com atitude sob e não sobre. E a ideia da raiz é acu, é osso, daí vem acústica. A acústica desta casa é maravilhosa, não é? Lá atrás vocês conseguem me ouvir? Quem consegue me ouvir, levanta a mão. Oh, que bênção, glória a Deus, ótimo. Então, amados, a acústica é muito boa, não é? Então, ripó é sob, é uma atitude sob, de humildade, e uma atitude de ouvir para obedecer. É aquela ilustração de Samuelzinho: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A igreja do Senhor, a igreja do Pirangi, a igreja de Jesus Cristo, espalhada na face da terra, cultiva esta atitude sob e não sobre. Vejam como há uma sintonia
no prólogo da epístola de Paulo aos Romanos, como também na conclusão desta mesma epístola. Por quê, amados? Porque foi o Espírito quem moveu o coração de Paulo e usou a sua personalidade, usou o seu vocabulário, mas conduziu, moveu para que ele, pelo Espírito, nos trouxesse o registro do Evangelho. Vejam que ele diz aqui o Evangelho de Deus, e ao final ele diz o meu Evangelho. Vejam que ele diz assim, olha, no final da exposição: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Ele apresenta como sendo o Evangelho de Deus, mas este Evangelho de Deus que veio dos céus, este Evangelho que veremos quem é este Evangelho, quem é que é a boa notícia, quem é esta boa nova, não apenas o que, mas quem é esta boa nova. Então, este é um relacionamento pessoal, não é um relacionamento mental, reflexivo, intelectualizado, não, é um relacionamento pessoal, é uma união que inexplicável, é mística, mas que nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos faz estar escondidos no abrigo do Altíssimo. Irmãos, e vamos falar sobre isso em Romanos capítulo 8, se vocês puderem passar a noite lendo Romanos, são 16 capítulos, leiam, e eu vou passar a noite de joelhos, até porque não posso tirá-los. Então, irmãos, vamos fazer esse acordo. Hoje vocês leem Romanos de 1 a 16 e eu vou estar no aguardo para amanhã ser abençoado também por vocês. Amados queridos, vejam que o Evangelho de Deus precisa ser o meu Evangelho. Eu preciso ter compromisso pessoal. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, é algo pessoal, por isso que Paulo tinha compromisso com este Evangelho. Não é apenas o Evangelho de Deus, o Evangelho do Deus do universo, do Ser Supremo. Não, é um Evangelho que nós nos identificamos com Ele e morremos por Ele, como o próprio Paulo disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O verso 2 diz: o qual, o Evangelho, foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Verso 3, leiam comigo: com respeito a seu filho. Só vocês. Amém. Irmãos, prestem atenção, o texto diz que o Evangelho não é um sistema doutrinário. Nada contra sistema doutrinário, nada contra as confissões e os credos, absolutamente nada contra. Mas o Evangelho é muito mais do que um texto publicado. É um texto vivo. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o Verbo que se fez carne, é o Emanuel. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, conversando com Filipe, disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Creis ao menos por causa das mesmas obras.
Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. O Deus unigênito, o único gerado, não criado, o Pai da eternidade revela a Deus. O Evangelho, por isso que a gente encontra pessoas iletradas e incultas, mas cheias da graça. E encontra pessoas cheias de conhecimento que mataram o Salvador Jesus. Nada contra o conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento, mas é um conhecimento experimental. Não é um conhecimento apenas mental, intelectual, reflexivo. Ele tem que descer para o coração. E ele precisa ser manifestado através das mãos, através dos pés, através da língua, através de todo o nosso corpo. Por isso que o versículo de transição da primeira para a segunda parte diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O cérebro, a língua, os olhos, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A língua, os pés que correm para derramar sangue inocente, agora correm para levar o sangue do inocente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não é um texto sobre Jesus. O Evangelho é o próprio Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por isso que o homem lá de Mateus vendeu tudo e comprou o terreno. Não era pelo terreno, mas era pelo tesouro que estava no terreno. E nós não estamos aqui por conta do sistema. Nós estamos aqui por conta de uma pessoa que, sendo rica, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Nós estamos aqui porque ele chamou Lázaro, que significa aquele a quem Deus consola, que era um mendigo. E na concepção do falso evangelho, o mendigo não pode ser identificado como aquele a quem Deus consola. Mas o verdadeiro evangelho não vê como o homem enxerga. E viu naquele homem coberto de chagas, acompanhado pelos cães que lambiam-lhe as úlceras. Viu o homem a quem Deus consola, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem quer ser levado pelos anjos para o seio de Abraão? Eu quero. Sei que hoje, brincando na hora do almoço, mas eu guardei tudo isso e vou levar comigo. Os meus colegas falaram de um túmulo que ainda está para ser usado. E eu fiquei muito triste porque havia insinuações a meu respeito. Não vou esquecer jamais. Mas, irmãos amados, o mais importante não é ser levado por Diogo, ou ser levado pelo grande Romeu. O mais importante é ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico tinha muita gente, devia ter um mausoléu, devia ter muita gente paga para chorar. Mas Lázaro era aquele que Deus consolou. Amados, esta é a visão do Evangelho da Graça. É o Evangelho que nos tem abençoado com toda sorte de bênção
espiritual. Irmão, se você tiver uma 4x4 seminova sobrando, eu vou passar o meu endereço. Manda para mim, irmão, não tem problema. Não tem problema, irmãos. Abraão era rico de bens materiais também, mas ele tinha consciência da graça de Deus. Ele era o pai da fé. O pior, irmãos, é quando a pessoa não tem nada e é orgulhoso como se tivesse 2 pecados em cima do miserável. Não é verdade? Mas quando você tem consciência que tudo que você tem, tudo que você é fruto da graça de Deus, e você usa para a glória de Deus, é ótimo, irmãos. Até porque a figura do céu não são ruas esburacadas e enlameadas, onde o mosquito da dengue prolifera. Não! O céu é descrito como ruas de ouro. E nós queremos ir para lá não por conta das ruas de ouro, mas por conta daquele que, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos a nós e a muitos. De modo que o Evangelho não é um sistema doutrinário, o Evangelho não é um sistema ético, moral. O Evangelho nos leva a tudo isso, mas o Evangelho é um ser que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, eu vou apenas citar, nestes últimos 7 minutos do primeiro encontro nosso, capítulo 1, versos 18 em diante, retrata sobre a depravação do homem. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus. Não existe boa notícia sem que tenhamos consciência da má notícia. A má notícia é que devemos considerar não apenas a bondade, mas também a severidade de Deus. Romanos 11, 22 é fácil de memorizar. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Revelação natural. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Os céus proclamam a glória de Deus, claramente se reconhecem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Por isso tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Capítulo 1, versos 18 até o capítulo 3, verso 20. Nós temos a descrição da humanidade falida, quebrada, totalmente depravada. Capítulo 3, verso 21, a capítulo 5, verso 21, é fácil de memorizar, 3, 21 e 5, 21. Nós temos o primeiro ato da livre graça de Deus, no qual ele imputa, ele coloca, de acordo com Romanos capítulo 4, ele usa 2 exemplos, o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi, para mostrar que ele imputa, ele coloca, Jesus foi feito da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção.
Ele é o Senhor, justiça nossa. Ele coloca em nós a justiça de seu Filho Jesus. E eu vou destacar apenas o verso 1 do capítulo número 5, que diz: justificados, pois, mediante a fé. Esta ação primeira, a justificação, ato da livre graça de Deus. Aqui no versículo 1 do capítulo número 5, nós temos, tecnicamente falando, um particípio do origem. O que significa isso? É uma ação anterior à ação do verbo principal. Qual é o verbo principal neste período? É o verbo ter. Temos. Justificados, pois, mediante a fé, temos. O que acontece antes de termos paz com Deus? O que acontece antes de sermos reconciliados com Deus? O que acontece antes de nos tornarmos amigos de Deus? Nós que éramos inimigos no entendimento. O que acontece? É a ação anterior, a ação principal. Antes de termos paz com Deus, antes de termos sido reconciliados com Deus, antes de sermos amigos de Deus, nós fomos justificados. É um ato da livre graça de Deus, em que Ele coloca a justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu gosto muito do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Se você gosta também, se aproxime de mim e diga: eu também gosto, velhinho, na hora do lanche. Porque Edmundo era o mais treloso dos 4 filhos, mas ao final ele é coroado como o justo. E quem não conhece o Evangelho, acha estranho. O homem traiu, mentiu, regido pelo poder e pelo prazer. Mas alguém explicou o decreto eterno. Se a feiticeira soubesse que uma vítima inocente, voluntariamente, morre pelo traidor, até a própria morte seria revogada. E a mesa de pedra foi quebrada. Tetelestai, está consumado. Não há mais necessidade de sacrifício. A justiça de Deus foi satisfeita. A ira de Deus, o cálice da ira foi tomado. E hoje nós estamos livres. Livres para adorar, livres para servir, livres para amar. Que Deus nos abençoe, irmãos.